Hello, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Boku no Hero Academia e seus episódios mais recentes, o arco mais recente que está sendo apresentado e desenvolvido, o arco do festival escolar. E acontece que nesse vídeo você vai ver que vai ser a minha opinião não só sobre o episódio mais recente, como os episódios mais recentes que a gente ainda não conversou, por conta de que tem muita coisa legal dos episódios anteriores, só que às vezes era apenas uma ou três cenas bacanas e o episódio não era tão relevante assim. Então acontece que eu quero apresentar várias coisas com vocês, então considerem como se fosse um resumão de My Hero Academia, tudo que vem acontecendo, digamos que nesse segundo cur, em modos, digamos que dessa quarta temporada, onde eu vou falar o que eu tô gostando, o que eu tô achando dos personagens novos, personagens principais, porque, sem dúvidas, a quarta temporada é a temporada para desenvolver personagens principais, ou que eram considerados secundários, só que a gente vê sua importância, pois são companheiros do Midoriya. Por exemplo, a Jiro é a primeira vez que ela tá ganhando foco, é o arco dela, então é bem legal, digamos, ver o desenvolvimento dela, e a gente nota que não é apenas dela. Se você notar o arco passado, teve desenvolvimento no Mirio, teve desenvolvimento no Kirishima, teve um pouco de foco na Ochako, entre outros personagens. A gente viu que a partir de agora eles focaram um pouco no Bakugou, que eu vou falar um pouco no vídeo. A gente viu um pouco da relação do Endeavor com o Todoroki. A gente viu um pouco do Aoyama, um desenvolvimento dele. Então, sério, tá muito da hora essa quarta temporada e é por isso que eu digo, tá sendo uma das temporadas mais marcantes pelo desenvolvimento que não está dando só pelo protagonista, está desenvolvendo o protagonista junto de outros personagens. Só que para isso acontecesse, as outras temporadas, as temporadas anteriores, teriam que desenvolver em parte principalmente o Midoriya. E agora o Midoriya já está crescendo, a gente já nota o desenvolvimento. Então eles podem agora mostrar um pouco dos outros personagens principais que são companheiros do protagonista. Então acontece que tá muito da hora, eu vou falar um pouco sobre o que eu venho gostando, sobre alguns personagens, sobre cenas que eu achei bem marcantes. Por exemplo, a cena do Mineta foi uma das melhores, digamos que desses episódios. Eu posso dizer também do Gentleman, que vai ser uma das partes mais importantes do vídeo. Eu considero ele o melhor antagonista da quarta temporada e um dos melhores vilões de todas as temporadas de My Hero Academia. Digamos que ele é aquele vilão elegante, aquele vilão, digamos que com coração de herói, se é que você me entende. O pessoal do mangá entende o que eu tô falando, o pessoal que só vê o anime vai tentar entender através do que eu vou falar apresentando aqui no vídeo. Mas para todo caso, vamos logo falar então sobre os episódios mais recentes, sobre esse arco do Festival Cultural de My Hero Academia. Acredito que vamos começar falando da melhor parte que está sendo apresentada, que é o Jaroman e a Raburaba, que são os vilões desse arco. Eu posso dizer que muitos podem achar, caraca, que fraco, que personagem bem morno. Realmente, esse é só um arco que tá decepcionando, e não tá decepcionando. Eu considero esse arco muito superior ao outro, porque eu gostei, digamos que, desse vilão. Eu acredito que a forma como ele é aquele vilão herói é muito da hora, e você vai entender agora. Por conta do quê? A gente vê que ele já é um vilão bem, digamos, peculiar. É aquele vilão elegante, como já vem do nome dele. E acontece que ele bebe um chá antes e depois, digamos que, de seu trabalho, de suas postagens diárias no YouTube. E é muito legal isso, porque ele mostra, digamos que, os atos que ele comete. Como, por exemplo, ele foi numa loja de conveniência e ele puniu as pessoas por estarem mudando a data de vencimento, por estarem escondendo. E acontece que o produto já estava vencendo e eles ainda iriam vender esse produto. E ele mostra isso através dos vídeos dele. Então acontece que ele pune essas pessoas. E a gente pensava, tá bom, ele vai levar então a quantia em dinheiro agora que ele já pegou, ele tá punindo a pessoa, tá mostrando. E não, ele não quer, ele não se importa com o dinheiro, ele só quer deixar o nome dele marcado na história. Então, nesse momento, se você nota, isso realmente parece vilão, não é mais um pouco, de uma certa maneira, um lado heróico, só que do lado mal, se é que você me entende? Porque ele realmente tá fazendo uma atitude errada, ele tá punido, ele quase roubou, ele tava talvez quase machucando as pessoas da loja de conveniência, mas eu quero que você entenda que praticamente não é isso, ele só estava mostrando um ato certo. Aquela pessoa estava fazendo algo errado, ela estava vendendo o produto fora do prazo de validade, e acontece que ele estava mostrando isso para todos, e por ele ter deixado o cantinho de dinheiro naquela loja, mostra que ele realmente não se importa com isso, ele é aquele vilão herói, se é que você me entende. Então, sério, o Gentleman é um dos mais legais e um dos mais divertidos. Ele tem uma carisma própria. Não é à toa que eu posso dizer que de todos os vilões que foi apresentado, é o que eu mais tô gostando no momento de Boku no Hero Academia. Mas, pra todo caso, e a Araburaba? Depois desse episódio mais recente, ver o laço dela, que ela é a grande admiradora, a grande fã, e quer fazer com que o nome dele fique marcado na história, e ele vê que depois de várias postagens, de vários comentários negativos, ele percebe que tem alguém que quer ajudar, que se importa, quer apoiá-lo. Isso foi muito marcante
marcante e foi muito importante, porque todas as pessoas precisam ver, digamos que sempre tem algum admirador, alguém apoiando, e isso ajuda muito a pessoa. Imagine para o German, que não tava recebendo, e ele vê que aquela é a primeira fã dele. Cara, isso foi fantástico, porque depois disso a gente vê que ele fala muito obrigado. Eu não estou brincando, eu estou realmente grato por tudo que você está fazendo. Então, sério, eu tô dizendo que é uma das melhores duplas de vilões, nem parece que são vilões. Então, sério, ter visto a relação deles nesse episódio e que vai ser desenvolvida ainda mais nos próximos, tá muito especial. Eu acredito que até o momento é isso que eu posso ir ressaltando, concluindo pra falar do German. Eu acredito que quando for mostrado mais o passado dele, for mostrado a luta dele contra o Midoriya no próximo e dos próximos episódios, a gente poderá conversar, daí a gente fala mais aberto sobre ele, porque senão agora vai ser mais spoilers. Até o momento atual, eu disse tudo que poderia falar baseado aqui no que foi mostrado no anime. Mas, para todo caso, ele é um grande vilão, ele é fascinante e não tem como você não se apaixonar. Para todo caso, uma curiosidade já colocando aqui no vídeo, muitos podem pensar, caraca, o Kohei Sensei ele foi muito criativo, porque praticamente é um vilão que ele ainda posta vídeos mostrando seus atos e ele ainda bebe chá. Como que o Kohei pensou em tudo isso? Então, foi mostrado que no volume 19 de Boku no Hero Academia foi revelado no Omake que esse vilão foi inspirado pelas atividades que o Kohei Sensei fazia antes, porque ele era uma pessoa que via diariamente vídeos no YouTube. Então acontece que por ter esse gosto, esse hobby, acontece que ele quis criar esse vilão de certa maneira inspirado em um hobby que ele fazia muito antigamente. Então eu achei que foi bem legal isso, eu tinha que ressaltar isso no vídeo, porque é um vilão que foi baseado num hobby do autor, e pensa que criativo, para você ver, até os mangakas têm seu hobby e assistem vídeos no YouTube. Para todo caso, eu gostei muito disso e acho que foi sensacional. O German é o vilão talvez mais criativo de My Hero Academia e dos animes. Para todo caso, tendo falado dele, eu acredito que agora a gente vai para outras partes do episódio, mas foi interessante ver porque se ele realmente se infiltrar na UA, o festival cultural está acabado, não vai ser feito, porque a gente viu que foi informado e é sobre isso que a gente começa a falar agora. Acredito que dando sequência ao que eu havia falado, a gente vê que a reputação da UA tá muito mal. Digamos que foi o acontecimento lá na primeira temporada da Liga dos Vilões entrando, depois veio o acontecimento lá, digamos que da acampamento, onde o Bakugou foi sequestrado, vários alunos feridos. Então a reputação dessa escola tá acabada, porque o dever deles é ensinar e formar heróis, só que o que vai acontecer se o aluno mal poder se formar, se ele já for morto enquanto ele está tentando se tornar um, não é mesmo? Então acontece que a gente viu que os delegados, investigadores, policiais foram tudo lá na UA e falaram lá pro diretor Rato, é melhor você cancelar esse negócio, senão a UA vai fechar, por conta de que basicamente se ocorrer um único problema, eles vão evacuar na hora e o festival acaba. Só que acontece que o diretor, ele sabe dessas consequências e ele mesmo assim humildemente implora, porque ele não quer que esse festival seja cancelado. Afinal, com o festival desportivo apresentado na segunda temporada de My Hero, é importante, digamos que para o curso de heróis, é o maior evento de certa maneira da UA, acontece que para as outras modalidades, os outros cursos de suporte ou de departamentos gerais, como outras questões apresentadas já em My Hero, os outros alunos, é importante esse festival cultural porque é um momento de glória, é um momento que eles são os protagonistas. Então acontece que ele não pode cancelar muito facilmente por conta desses alunos também. Então foi muito legal, foi muito bonito essa parte apresentada porque ambos são importantes e esse diretor, ele não quer que tudo isso acabe, ele quer continuar. Então foi interessante, por isso que foi mostrado que é um festival que vai ser bem restrito dessa vez, e foi isso que possibilitou que ele pudesse se apresentar lá, por conta de que o Aizawa tá controlando ela, digamos que ela está com o poder controlado, e por ser um número menor de pessoas, é a melhor forma de engatar essa personagem no arco e mostrar como ela tá se recuperando e qual será a reação dela, como ela vai se manifestar após ver o que o Midori está aprontando. Então a forma como o autor apresentou tudo isso, todos os problemas ligados agora, a gente vê que esse festival é mais restrito, foi praticamente quase fechado, cancelado, só que o diretor ainda conseguiu manter e assim ele pode apresentar a Eri por ser um número menor de pessoas, ele engatou tudo, digamos que nessa quarta temporada por conta do que ele já havia apresentado. Então não tem como, o Kohei Sensei é sensacional, é um tensai. Então eu gostei bastante porque a gente viu que isso já engata a parte do Midori e do German, que vai ser o próximo episódio, por conta de que ele vai invadir a UA porque ele quer mostrar, digamos, uma lição para a própria escola, como para os próprios heróis, que serão um futuro símbolo, e acontece que se isso acontecer, o festival será cancelado, e o Midori sabe muito bem disso, porque ele ouviu a Mironaito Sensei falar, ele viu como é importante para Hatsume, a sua companheira, que é de outro departamento, então ele não vai deixar que seja cancelado, por isso ele vai tentar impedir qualquer vilão que entre. Então, sério, é cada motivação do German, do Midoriya, a forma como o autor construiu tudo isso, tá
incrível, é só isso que eu posso dizer, espetacular. Pra todo caso, acredito que tendo falado um pouco dessa parte, vamos continuar falando de outras cenas que foram interessantes também nesses episódios. Mas acredita que agora vamos falar de Midori Izuku, o protagonista dessa obra maravilhosa. O que eu tenho pra falar pra ele é bem rápido de certa maneira, mas bem interessante, pelo fato do que, mais uma vez, ele teve, digamos que um sentimento de culpa, ele relembra tudo o que aconteceu com a luta contra o Chisaki, ele sabe que apenas 20% não foi o suficiente, ele precisou da ajuda da Eri, e se ela não estivesse lá, praticamente ele não teria conseguido vencer a batalha. Ele é honesto, ele é sincero, e isso é algo que eu gosto muito do Midoriya. Ele sabe que ele deve melhorar mais, e acontece que ele precisa de conselhos do mentor dele, né, do Oromaito. E nesse momento a gente viu que foi muito legal, porque o Oromaito relembra todos os passos de treinamento que o Midoriya fez até então, e acontece que ele ensina uma maneira nova para o Midoriya, uma maneira que ele junte dois dos passos que ele já realizou e já aprendeu. Praticamente ele terá que, digamos, controlar o One for All em um ponto do corpo dele e soltar por um breve momento. Só que é diferente do passo 2, quando ele soltava descontroladamente e liberava tudo. Agora ele vai continuar na forma dos 20% e acontece que ele muda. Praticamente, na verdade, se ele tiver em 15%, ele muda por um breve momento para 20% em um ponto só do dedo dele e ele faz o ataque. É diferente de soltar por completo. Ele estava em 15%, ele foi só para 20% por um breve momento, mas não é algo fácil como foi mostrado. E acontece que a gente vê o treinamento árduo que o protagonista está tendo, e foi muito legal isso por conta do que acontece do Midori ainda está aprendendo a controlar tudo isso, e a gente vê que basicamente ele não pode soltar 100% toda hora, como foi mostrado pelo próprio Oromaito. Se o Oromaito fizesse 100% do One for All toda hora, iria acabar com o mundo, iria acabar basicamente com a UA e com qualquer região que ele estivesse protegendo, né? Então o Midori percebe tudo isso e ele pede para a Hatsume-san construir um objeto para ele de suporte. A gente nota isso no episódio pelo fato de que ela fala: o que você me pediu já tá pronto, só tem que assinar a papelada e eu posso te entregar. No caso, o que eu posso continuar falando aqui é que a gente viu que ela construiu um objeto, e se o Midori está utilizando-se novamente, digamos que da habilidade de jogar o One for All pelas mãos, será que ela teria construído algo em volta para isso? Um objeto para que fique fixado nas mãos? Uma luva? Algo do tipo? Então, a gente vai descobrir logo logo, mas o que eu posso dizer é que foi mostrado rapidamente a conversa do Midori com o Oromaito, e ele fala: é uma boa ideia, eu fiz muito isso no passado. E acontece que o Midori fala: Oromaito, você também utilizou de um objeto de suporte para você? E daí ele fala: foi bem no passado, bem no comecinho, quando eu ainda estava aprendendo a controlar o One for All de 20 a 30%. E acontece que eu não pude usar muito disso por conta de que o meu estilo é luta corpo a corpo e sempre quebrava um objeto, então eu decidi treinar meu corpo mesmo. Então foi bem engraçado isso, porque a gente vê já as diferenças. Por mais que Midori tenha semelhanças com o Oromaito, são dois sucessores bem diferentes. E acredito que é bem interessante o Midori aprender essa tática pelo fato de que, basicamente, ele sabe controlar o Smash. Com 20, 30%, ele consegue controlar. E acontece que conforme o tempo for aumentando, ele vai ter controle sobre esse golpe do Oromaito. O Shoot Style, inspirado no Kachan, ele já tem essa técnica. Também é conforme ele for melhorando no One for All, essa técnica fica mais poderosa. Então acontece que para o Midori falta ataques a longas distâncias, porque isso vai facilitar muito. Assim ele se aproveita, digamos que, do ambiente, de tudo que tem ao seu redor, e com a habilidade, o manejo que ele aprendeu do Gran Torino, ele vai ser imbatível com 20 a 30%, e conforme ele for descobrindo técnicas novas, habilidades novas, poderes novos, ele vai se tornar imbatível, sejamos honestos. Para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte, vamos logo para o momento Midori fã do Oromaito, por conta de que basicamente o protagonista de My Hero tava assim: eu sou uma falha como ser humano, eu sou uma falha como pessoa. Eu não devia estar na UA, eu não devia ser o símbolo da paz, eu não devia ser o sucessor do Oromaito. Como que eu posso me considerar o maior fã dele, sendo que eu nunca soube disso, desse acontecimento? O Naito Wai deve estar olhando do céu e rindo da minha cara, deve estar me menosprezando por ele talvez saber disso e eu ainda não saber desse fato tão importante em torno do Oromaito. Eu preciso achar essa foto, eu preciso achar esse vídeo. Se não tem o vídeo, a foto deve ser melhor. Eu tenho que procurar Oromaito do objeto, Oromaito do objeto de suporte, Oromaito, Oromaito. Foi uma cena muito engraçada. Eu me matei de rir, por conta de que todo mundo tava no clima descontraído. Digamos que estavam falando do festival, estavam tomando chá. A Ochako tava no crush no Midoriya e foi levar um chá, perguntando se ele quer. E basicamente, quando ela vê o Midoriya naquele estado, ela até se assustou, ao ponto que ela assustou o Midoriya que ele clicou no vídeo do Jarman. Então foi muito engraçado, sério. Foi uma das melhores partes do episódio, e pelo menos a gente já viu que é uma ponte do autor fazer com que o Midoriya reconhecesse esse vilão, pelo fato que ele já clicou no vídeo e ele viu isso. E daí acontece que o Ochako fala: já que você clicou no vídeo de chá, toma esse chá também. Então, sério, foi muito bacana, e eu espero que o Midori encontre o Oromaito de objeto de suporte. Pelo todo caso, tendo falado dessa parte do protagonista, acredito que em torno do Midoriya
Pode ser que eu ainda apresente alguma coisa no vídeo, mas eu acredito que sobre ele a gente só vai falar no próximo vídeo por conta de que vai ser quando for apresentado a luta, né? Digamos que a opinião, a personalidade dele versus o Jaraban. Mas, para todo caso, agora vamos falar de outras partes que foram importantes ainda nesses episódios mais recentes, nesse arco. Eu acredito que agora finalmente vamos falar um pouco do Aoyama. Como eu falei nesse vídeo e veio falando nos vídeos em torno da quarta temporada, My Hero está desenvolvendo os personagens principais. E foi legal porque foi um momento que o arco tava de transição, então foi um episódio que eu vou ser bem breve, rápido, eu só vou falar da parte do Aoyama mesmo. Então, basicamente, achei legal ver a relação dele com o Midoriya. O Midoriya ficou realmente medroso, ele tipo achou, o que esse Stalker tá fazendo aqui? E foi isso mesmo, porque o Aoyama, ele queria falar com o Midoriya, ele queria revelar isso logo. Então acontece que ele fala, eu sei o seu segredo, porque eu também sinto mesmo, eu também tive esse passado, eu também tenho esse problema com minha individualidade. Então foi bem legal isso, por conta de que realmente ele não tem controle, ele não é compatível com a individualidade dele. Então acontece que o cinto que ele usa é para controlar a sua individualidade. Tanto que ele achava que isso acontecia com o Midoriya e era um caso parecido, por isso que ele se sente inspirado e motivado por ver o Midoriya se esforçando, mesmo quebrando seu corpo em diversos momentos. Então foi legal isso, porque mostra, digamos que a amizade do Midoriya com a Aoyama começando, porque ambos dividem um segredo de certa maneira parecido. Então eu achei bem legal a forma como o Aoyama se aproximou do Midoriya e a personalidade Aoyama de ser. A gente vê o estilo que ele come, ele não gosta de ir no refeitório da UA, ele gosta de servir aquele queijo para o Midoriya, ele pergunta se o Midoriya comeu o queijo. Então sério, eu acho muito divertido esse personagem e gostei de ver aí o desenvolvimento que ele teve, porque é aquele personagem de certa maneira que ele pode ser considerado o principal, mas ele se encaixa mais como secundário, e foi legal ver porque ele é companheiro do Midoriya, e para quem gosta do personagem, já gostava antes, ter visto aí, digamos que a informação um pouco do passado dele, o segredo dele e uma relação maior de amizade com o protagonista é importante, e eu gostei de ressaltar isso, como foi mostrado. O Midoriya e ele ficaram mais próximos agora por estarem, digamos que, tendo informações um sobre o outro. Mas então, tendo falado sobre essa parte, acredito que agora vamos falar sobre outras cenas também, outras partes apresentadas nos episódios. Finalmente, vamos falar sobre Katsuki Bakugou, meu querido Kacchan, por conta de que, sério, ele apareceu em 2 cenas praticamente nessa quarta temporada, mas as cenas que ele apareceu, ele teve aquela presença, aquele impacto de rival do protagonista, por conta de que o Kacchan é aquele personagem que tá ganhando desenvolvimento, é aquele personagem que não tira o fato, você pode achar insuportável, você pode odiar ele pela maneira com que ele age, mas se você conhece o desenvolvimento, se você está vendo o crescimento dele, se você compreende isso, não tem como você, de certa maneira, não admirá-lo e não gostar dele. É aquele personagem que ele é bem chatinho, bem barulhento, ele é tipo Kuchuru Sai, só que ele é legal, e é por ter visto a história dele, por ver o seu crescimento, por isso eu digo que as cenas que o Kacchan apareceu foi inesquecível. Afinal, essa temporada não é proposital ter foco realmente nele, em Todoroki. Só que acontece que nas 2 cenas que eu posso dizer que ele teve realmente um impacto de personagem principal, ele foi espetacular, pelo fato de que ele diz para os companheiros, para o Todoroki, para a Kami, lá pro cara do tornado, como eles deveriam se portar. Eles não devem fazer com que as crianças se sintam, digamos, derrotadas, inferiores. Eles devem fazer com que as crianças admirem eles pelas individualidades, por tudo que eles proporcionaram. Por mais que as crianças tenham um controle melhor, eles ainda não venceriam pela falta de experiência. Então foi como o Kacchan apresenta, eles não vão se sentir bem se a gente derrotar e humilhá-los. A gente tem que fazer com que eles se sintam admirados pelo que a gente vai proporcionar. Então no momento que eles usam das individualidades das crianças com o suporte delas, foi espetacular, porque o Kacchan que deu a ideia, ele apresentou tudo isso e todo mundo seguiu o plano. Então, sério, não tem como, porque no final ainda o Kacchan vai para aquele garotinho que tem, digamos, a personalidade arrogante, um pouco de inferioridade, é como era o Kacchan no passado, e tipo, fala, me solta, eu não quero ir, e o Kacchan fala, é o conselho de um senpai. Comece a perceber tudo ao seu redor, pelo fato de que você não se tornará igual a mim. Foi espetacular, porque realmente, como o Kacchan falou, se ele se considera o chefe, se ele se considera superior, ele deve perceber a sua própria fraqueza antes de criticar a dos outros. E naquele momento foi incrível, porque a gente relembra de tudo que o Kacchan sofreu. Então, sério, foi inesquecível. Mostra o crescimento do Kacchan, ele reconhecendo sua própria inferioridade e apresenta como ele está guiando essa criança. Então, sério, o Kacchan tá sendo incrível. Eu ainda acho ele Kuchiro Sai, ainda acho, mas tô achando ele Kakui também. Então, foi muito legal e foi a primeira cena do Kacchan. Agora vamos para a segunda, que envolve o festival cultural. Vamos para a segunda parte envolvendo meu querido Kacchan, por conta de que eu quero ser bem breve e rápido com vocês, mas é uma parte muito importante porque envolve a personalidade dele. Ele fala, praticamente, eu não vou ajudar, eu não vou animar turma nenhuma, mas eu vou ajudar impressionando e derrotando, vencendo as outras turmas, mostrando que somos superiores, somos os melhores com nossas habilidades. E foi muito importante porque mostra muito a personalidade dele, mostra que ele foi uma das pessoas mais afetadas, mostra, digamos, que ele
eles não têm culpa de tudo isso, mas acontece que ele vai ajudar, embora ele não vai ajudar, digamos que com a ideologia que os seus companheiros tinham, porque ele falou, vocês têm que parar de querer animá-los. Vocês são o motivo do estresse, do ódio, da raiva. Eles não querem a ajuda de quem eles tanto se sentem mal. Não há motivo para eu querer ajudar a animar pessoas dessa personalidade, desse tipo de classe. O que nós vamos fazer é derrotá-los e assim eu ajudarei vocês. Então a gente vê a gentileza do Kacchan sendo apresentada, porque realmente ele não vai animar ninguém, porque ele apresenta uma verdade que ninguém queria perceber, que eles são o motivo do estresse dos outros departamentos. E acontece que ele fala, eu vou ajudar mostrando que podemos derrotá-los, impressionando e surpreendendo-os, fazendo com que a atenção vire para nós. A gente fazerá com que eles não consigam olhar para as outras apresentações. Então a parte com que o Kacchan apresenta tudo isso é típico da personalidade, do modo dele de agir. É aquela maneira que ele fala que não vai ajudar, mas ele vai ajudar, só que ele não vai ajudar pensando, digamos que no objetivo dos seus companheiros, e sim mostrando o verdadeiro objetivo que eles deveriam apresentar. E foi inesquecível, porque realmente, digamos que querer animar, querer ajudar as outras turmas, fazer com que as outras turmas sejam o foco, os protagonistas, isso praticamente era só para satisfazer o sentimento de culpa que eles sentiam por terem roubado, por terem trazido todo o problema, digamos que para a UA e para as outras pessoas que não tinham, digamos, nenhum motivo, nenhuma culpa e que foram influenciadas por eles. Então quando é apresentado isso pelo Kacchan, foi muito importante, porque como o Todoroki diz, ele foi uma das pessoas mais afetadas, então é normal também que ele possa se sentir uma das pessoas mais responsáveis. E foi mostrado que realmente o Kacchan tem a sua responsabilidade, só que ele não quer ajudar ninguém, ele não se sente culpado mais. O que ele quer fazer é derrotá-los e surpreendê-los, o que de certa maneira é ajudar, digamos que a todos. Mas para todo caso foi mostrado realmente a personalidade, como a gente apresentou aqui, e isso foi muito importante porque assim, digamos que os outros também veem o que eles devem fazer. Eles não devem querer animar pessoas que desprezam eles, e sim impressioná-los. Então nessa parte todos realmente veem o que eles devem fazer graças ao Kacchan. E sério, não tem como, porque veja, 2 momentos apresentados nessa 4ª temporada e esse personagem deixa a gente com uma personalidade, ou melhor dizendo, com uma reação indescritível, porque ele consegue impressionar mesmo aparecendo pouco. Então o Kacchan tem aquela presença realmente de personagem principal, por mais que ele não seja o foco do arco, e a maneira com que ele agiu foi incrível, ainda mais tocando bateria. Então é isso que eu queria ressaltar sobre ele nesse episódio, nesses episódios mais recentes, nesse vídeo, porque sobre ele a gente ainda pode falar em diversos momentos, mas a maneira com que ele diz a verdade e aceita ajudar, mas mostrando o que eles devem fazer, foi muito importante. Acredito que agora vamos falar sobre outra parte, tendo que praticamente eu já falei tudo que eu queria em volta do Kacchan. Sem dúvidas, são ótimos episódios, um ótimo arco, essa 4ª temporada está sendo a melhor até o momento, por conta de que mais um chip foi criado nessa temporada. A gente já tinha Kirishima e Ashido, e agora nós temos um outro chip, um chip que eu posso dizer que é tão bom quanto esse, que é Kaminari e Jiro. A simples cena fofa dele elogiando, digamos, a maneira como que ela é guitarrista, ela canta, foi incrível, foi sensacional. É aquele chip que dá vontade realmente que aconteça, é aquele chip que a gente considera o chip de verdade da obra, se é que você me entende. Indiretas? Quem sabe? Para todo caso, são ótimos chips que foi apresentado, eu gostei e tinha que ressaltar aqui, mas ainda tem outros 2 pontos que ainda devemos apresentar que eu achei importante desses episódios. Acredito que os outros 2 pontos que eu ainda tenho que ressaltar aqui no vídeo é primeiro a relação do Endeavor com o Todoroki. Eu acho que tá sendo bem legal, ainda mais porque eu acompanho o mangá, então eu sei o desenvolvimento que o Endeavor ainda vai ter e, digamos, ver conforme ele tá crescendo é muito bonito. A gente sabe tudo que ele fez. Eu odiava esse personagem, esse antigo número 2 de super-heróis. É um personagem que ainda você vai ter revolta, vai ter ódio, só que acontece que ver a maneira como ele está se redimindo, ele se sente culpado e ele quer ser, digamos, um herói digno, e ele compreende tudo que ele fez, é notável. A gente pode ter ódio, mas a gente deve compreender e elogiar, digamos, que o seu crescimento. Isso é o que eu vejo. Eu já não sinto mais aquela raiva que eu sentia por esse personagem. Obviamente é um personagem que muita gente ainda vai odiar e só vai gostar com o tempo, e olhe lá, mas eu admito que eu estou gostando, ainda mais por ver o que ele vai ter e a sua presença importante, e por ver que ele realmente quer ser um número 1 como o All Might foi, um símbolo de segurança, um símbolo da paz. Então foi bem legal isso. Para todo caso, ele quer ser o número 1 que orgulha o Todoroki, e isso foi muito importante, eu achei bem bonita essa parte. Para todo caso, o Todoroki tem todo o direito, ele tem que se sentir revoltado e tem que sentir muito ódio e raiva ainda do Endeavor, então ele tá certo na maneira como ele agiu. Para todo caso, tendo falado dessa parte,
agora sim vamos para a outra parte, que é do episódio mais recente até. A parte, acredito que já para ir concluindo, é a maneira como o autor foi inteligente de colocar a Eri, digamos que no episódio, pelo fato de que, realmente, como é um festival cultural, é normal que a gente queira ver como as outras turmas estão fazendo, como elas estão indo. E acontece que, como o foco fica muito só na turma focada no Midoriya, acontece que como é que a gente poderia ter a chance, digamos, proporcionada para ver como está sendo o festival escolar. Então, acontece que foi muito inteligente. Ele colocou a Eri para mostrar que ela tem que se acostumar, digamos que com um público maior, para que no dia do festival ela não estranhe isso, e assim possibilita com que o Midoriya e o Mirio fossem juntos, e assim a gente vê tudo ao redor, as preparações do festival, que falta menos de um mês. Então, eu acho que foi ideal, ele foi muito inteligente ter feito isso, porque foi uma maneira criativa de colocar a gente imersar para ver, digamos que, as cenas junto da Eri e do Midoriya que ainda não haviam visto. Então, mais uma vez, Kohei Sensei está sendo sensacional como ele conduz a obra de My Hero. E acredito que eu tenho que ressaltar um ponto que eu não ia falar porque eu havia esquecido. O Mirio é o herói mais lolicon que a gente respeita. É só isso que eu quero dizer. Para todo caso, eu também devo falar a cena do Mineta, digamos, quando ele ia falar a melhor cena, quando ele diz: Kaminari, seu arroz pensa alto, o meio do café é pouco, a gente pode fazer um strip, e daí ele é quase morto pela Tsui. Foi também sensacional essa parte. Então, o Mineta é um personagem que ele é o Mineta. É aquela parte do H da obra, é aquele personagem que eu gosto. Eu acho que o papel dele é muito, digamos, especial na obra, e eu acho muito divertido de acompanhar porque ele traz mais aquela comédia. Então, eu gosto bastante da presença dele na obra. Obviamente, tem uns momentos que a gente fica com bravo, porque ele é muito medroso, mas esses momentos de comédia é divertido ter ele. Como a Shido falando: vamos, você vai participar da dança do harém? Foi legal, porque ele, tipo, odiava o festival cultural, e daí no momento ele volta a amar. Então foi muito bom essa parte. Mas acredito que agora praticamente quase tudo eu falei que eu queria aqui no vídeo sobre o que eu achei dos episódios mais recentes. Então vamos para aquela pergunta clássica: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Boku no Hero Academia? Para o próximo episódio de Boku no Hero Academia, devemos esperar uma luta muito importante. Afinal, será a segunda luta mais importante desse arco dessa temporada. Afinal, veremos Midorizuko, nosso querido Deku, versus Joraman Kurimonaru. Eu acredito que vai ser bem interessante pelo fato de que a gente vai ver a ideologia, a personalidade, o maneiro de agir, digamos que de um herói que deseja se tornar o símbolo da paz, e digamos que de um vilão herói no fundo. Então eu quero muito ver, digamos que as cenas dos dois, a conversa que eles terão, digamos que o combate mano a mano, ou talvez o Midori usando sua individualidade, o Joraman também. A gente vai ver a Araburaba, o que ela vai fazer, será que ela vai ser o suporte, ou só vai ficar observando a luta, ou até gravando o vídeo da luta de ambos. Então prometo, essa luta vai ser muito especial. Eu tô muito ansioso pra ver, porque é uma das melhores lutas, e também vai mostrar passado de personagem. A gente ainda vai ter que ver a preparação pro festival escolar, que já tá próximo. A gente vai ver a maneira como o Midori vai organizar também tudo isso. Então, sério, o próximo episódio é um dos mais especiais e talvez o melhor da quarta temporada. Então eu tô muito ansioso e, obviamente, assistindo, lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?